Título: Flagelo das obsessões. Ela começa dizendo que o desencarne não muda o espírito, né? Tem muitos lugares que acreditam que o desencarne é purificador, ele é aquilo que vai transformar, às vezes, o espírito, e na verdade não é. É só uma passagem de uma existência vibratória material para uma existência vibratória espiritual, imaterial. Então, ela pede para a gente não se enganar em relação a isso. Ela diz que se estamos cultivando nessa vida vícios e hábitos negativos, eles vão nos acompanhar após o desencarne. E isso vai fazer com que esses seres se tornem obsessores de outros que estão encarnados, porque eles vão procurar por esses vícios, por esses hábitos, eles vão procurar por aqueles que os estão realizando para se alimentar disso, para se alimentar do magnetismo produzido, para se alimentar das energias produzidas. Muito cuidado para todos nós com as escolhas que estamos fazendo nessa vida, porque elas vão fazer grande diferença na nossa vivência após essa vida. E ela também prossegue, a Joana, falando sobre esse período após o desencarne. É muitas vezes nesses momentos que aquele sentimento, né, do indivíduo de injustiça, de sentimento de vingança, sentimento de cobrar algo para uma pessoa, muitas vezes se aflora. Cobranças, às vezes, injustificáveis, sabe? Um pouco, de um ponto de vista um pouco egoísta, um pouco exagerado. Bom, e aí muitas vezes isso se aflora nesse período após o desencarne. E aí os espíritos começam a se tornar verdadeiros obsessores, procurando do encarnado aquilo que lhe atormentou durante toda a vida e que ele nunca buscou resolver durante a vida. Às vezes não dá para resolver com a pessoa em si, mas o que a gente faz quando não dá para resolver com a pessoa e aquilo ainda está machucando a gente? Bom, a gente, por um exemplo, faz terapia, conversa com pessoas, busca aconselhamento, sei lá, religioso. A gente tenta resolver aquele sentimento dentro de nós. Mas, se a gente não busca fazer nada para resolver aquele sentimento e, sei lá, por algum motivo você não consegue resolver com a pessoa e você fica alimentando aquilo a vida inteira, após o desencarne, isso vai se aflorar e a pessoa vai, muitas vezes, virar um obsessor, né? Vai virar um obsessor daquele encarnado referente àquilo que não teve essa não uma concretude, mas em relação àquilo que não foi resolvido, finalizado, vai ficar com aquele sentimento e vai buscar ter a resposta que deseja, a compensação que deseja, mas muitas vezes de uma maneira muito cruel, de uma maneira que às vezes pode desviver aquele encarnado, né? Algo bastante complicado. Porque a pessoa ela chega a pontos que a Joana chama de quase que delírios psicóticos, ou até mesmo em depressões mesmo. Ele entra em um estado de tristeza, de uma depressão muito profunda. Então, aquilo vai se agravando dentro dele. Em relação à depressão, não necessariamente são casos da pessoa que está buscando
esse sentimento de vingança, né? Pode ser um outro caso também. Mas aí a pessoa vai entrando nesse estado de um delírio psicótico muito grande, muito profundo e sem mais nenhuma noção de justiça real, de moral. Fica naquele delírio. E em outros casos, né, daqueles que se deprimem, acabam muitas vezes ficando presos em suas próprias mentes, se culpando ou se punindo mentalmente pelos erros cometidos. Ou seja, se você não buscou resolver na vida, até mesmo as suas tristezas, seus sentimentos de mágoas, culpa e etc. Não foi, por exemplo, como eu falei, buscar um psicólogo para tratar isso. Durante esse período pós-desencarne, isso pode lhe tomar e você ficar entregue a um estado de profundo desespero, desolação, de culpa, de sofrimento. Então, olha só a importância da gente ter uma atitude, um comportamento ativo na nossa melhora pessoal. E aí ela vai finalizando o texto, dando o exemplo de Jesus, falando que ele tinha uma autoridade moral muito grande e muitas das suas curas, ele é como se Jesus visse aquela chama, a chama da vida, e tocasse naquilo e despertasse a pessoa para ela se libertar ali daqueles males a qual se entregou. É como se ele trouxesse aquela chama da vida para o momento presente, aquilo que existe em nós, que é nossa responsabilidade cultivar e fazer crescer, mas ele com a sua autoridade moral conseguia fazer isso. Então, é muito, 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 muito interessante. E aí ela vai finalizar o finalzinho agora. Ela diz também que as leituras, né, evangélicas, as leituras cristãs, né, porque eles falam bastante sobre a Bíblia, né, de você ler a Bíblia, de você se orientar muitas coisas sobre o seu próprio crescimento através dela, mas também temos hoje as leituras espíritas, que é o que a gente está lendo aqui, e temos diversas outras coisas, diversas outras produções também para nos ajudar a resolver essas questões, para que o nosso pós-vida seja bem diferente, seja melhor, seja mais provido de paz do que de tormentos. Então, e ela finaliza falando para a gente sempre ter como guia o exemplo de Jesus, porque ele foi, em suma, o maior psicoterapeuta da humanidade, o que é algo muito legal, muito interessante. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo.